Engrandecido e exaltado seja o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Abramos o texto sagrado. Esse texto não será projetado na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Do 1 ao 11. Que o Senhor, por sua bondade infinita, ilumine nossa mente, abra nosso coração, para recebermos da boa semente da sua palavra inerrante, suficiente para nossa instrução. Leiamos, amados irmãos. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O 5. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a fé, que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, santo é o teu nome, Senhor. Tu és o Senhor revestido de glória e de majestade. Tu és aquele que tomou medida dos céus a palmos e pesou os montes em balança de precisão. És aquele que tem seus exércitos de estrelas, todas bem contadas, as quais chama cada uma delas pelo seu próprio nome, por ser grande em força e forte em poder, nenhuma delas vem a faltar. Tu és aquele, ó Deus, inalcançável, inatingível, fogo consumidor. Mas por Jesus Cristo, teu Filho amado, o nosso Senhor, aprove o Senhor nos eleger antes da fundação do mundo e nos designar para que fôssemos filhos não mais da desobediência, mas fôssemos filhos da luz.
transferindo-nos do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. Agora, Senhor, como porção do teu povo aqui reunida, a tua igreja carece, Senhor, de receber instruções, orientações, conforto, exortações. Em nome de Jesus, ó Pai, alimente a tua igreja nesta hora. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o teu Espírito Santo age em nosso meio com poder e com graça. Que a tua palavra não volte vazia, Senhor. Que ela destranque os cadeados que até então trancavam cômodos reservados e secretos em nosso coração. Esta é a oração que fazemos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Estamos caminhando nas epístolas da prisão. Os irmãos já sabem que nós caminhamos na carta de Paulo aos Efésios e agora chegamos ao capítulo 3 da carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo então está preso numa masmorra, aprisionado, aguardando o seu veredito. Ele espera, por um lado, ser libertado e poder estar com esses irmãos mais uma vez, mas ele sabe da grande possibilidade de não sair vivo desta condenação. Nós vimos já no início da carta a preocupação do apóstolo Paulo em relação ao Evangelho. Ele já escrevera no início da carta que, apesar dele estar preso, a palavra de Deus, o Evangelho, não está aprisionado. Ele afirmara o seguinte lá no capítulo 1: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousem falar com mais desassombro a palavra de Deus. Tem uma citação de um livro que eu ganhei do reverendo Jefferson. John MacArthur diz o seguinte: dentre todos os apóstolos, Paulo era o mais dedicado em preservar a pureza, a exatidão e a clareza da mensagem evangelística. Cristo o escolheu de forma especial para esse propósito. Qual o propósito? Preservar a pureza, a exatidão e não parcialidade deste evangelho, a clareza da mensagem evangelística. Praticamente em todas as suas epístolas, o apóstolo Paulo apresenta algum ponto fundamental do evangelho, de alguma doutrina pertinente ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, por exemplo, ele defende o evangelho contra várias perversões que estavam sendo disfarçadas de sabedoria humana e proporcionando assim libertinagem e corrupção entre os crentes. Em algumas das cartas, além de apresentar alguns pontos fundamentais do evangelho, algumas doutrinas essenciais do evangelho, o apóstolo Paulo precisa fazer defesas contundentes da mensagem verdadeira do evangelho. Na segunda carta aos Coríntios, ele reage aos ataques contra o evangelho por parte de falsos mestres que claramente se intitulavam como superapóstolos. Os opositores do evangelho direcionavam suas críticas à pessoa de Paulo para, de alguma forma, descredibilizar-lhe, porque à medida que ele perdesse o crédito entre os irmãos, a sua mensagem também ficaria descredibilizada. Paulo foi forçado muitas vezes a reagir a esses ataques, não para defender sua reputação, mas para defender justamente a pureza do evangelho. Evangelho é coisa séria, não é brincadeira.
Na 2 aos Coríntios, por exemplo, ele diz o seguinte: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Este tem sido o meu trabalho diante de vocês. Me suportem um pouco mais, suportem as minhas loucuras, suportem as minhas fraquezas, suportem as minhas falhas. Mas fica notório qual que é o objetivo que eu tenho em relação a vocês. E ele continua dizendo: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. Esses são bem recebidos por vocês, esses não são questionados por vocês, porque suponho em nada ter sido inferior a tais apóstolos, e embora seja falto no falar, Paulo algumas vezes era pego no exagero, talvez ele reconhecesse aí as suas falhas, as suas fraquezas no falar. Repetindo: e embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Aqui aos Filipenses não é muito diferente, meus irmãos. O apóstolo Paulo aqui está mais uma vez usando uma linguagem bastante dura para uma carta em que a ênfase principal tem sido a alegria. De repente ele chama atenção para alguns que são falsos, e ele os chama de cães. Ao invés de ficarem preocupados se Paulo está chamando os falsos profetas de cães, ou de marginais, ou de miseráveis, atentem-se ao conteúdo de sua mensagem. Ele dissera aqui no capítulo 1, mais uma vez em relação ao Evangelho, e mais uma vez sobre a sua missão de preservar o Evangelho puro e verdadeiro. Ele diz assim, no capítulo 1, versículo 7: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo aqui aos Filipenses está repleta de orientações, de conselhos, de exortações, de ordenanças para os crentes, para eles se alegrarem, como lemos hoje na própria liturgia. Mas eles precisam estar cônscios que, para alcançarem esta alegria genuína, verdadeira, durável, ela apenas pode ser alcançada por meio da boa nova da salvação em Cristo Jesus. Não tem outra mensagem, não tem outra notícia, não tem outra situação que possa de fato dar consistência, estabilidade à vida daqueles crentes que viviam uma instabilidade muito grande de perseguições, se não fosse o verdadeiro Evangelho. Há então um aviso severo no versículo 2 que nós lemos, sobre os cães, sobre os que praticam o mal, os que mutilam a carne. O apóstolo Paulo dá 3 alertas, e esse número 3 é muito significativo para nós nas Escrituras. É a reafirmação de uma confirmação. Acautelai-vos. Se alguém tiver dúvida, acautelai-vos. Para não ficar sombra de dúvida, acautelai-vos. Foi assim que Pedro negou de forma consistente e veemente o nosso Senhor. Foi assim que ele foi restaurado também ao ministério por Cristo Jesus. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele diz aí no verso 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros,
Acautelai-vos da falsa circuncisão. Aqui o apóstolo Paulo apresenta qual que é o oposto do evangelho verdadeiro. Aqui ele apresenta como que deve ser chamado, tratado, recebido aqueles que distorcem a mensagem do evangelho, sejam eles ordenados ou não, sejam eles ministros do evangelho, sejam eles líderes da igreja, ou sejam eles irmãos comuns que andam no nosso meio. Aqui ele apresenta qual que é o padrão, como que se reconhece. No sermão que iremos caminhar, nós descobriremos. Esses perturbadores da fé eram claramente da mesma classe de destruidores do evangelho que o apóstolo Paulo refuta e combate na carta aos Gálatas. Abre aspas novamente para uma carta. Não é de admirar que Paulo sentisse um grande peso de responsabilidade para pregar e defender o evangelho. Aonde quer que fosse, os agentes da oposição ao evangelho o seguiam de perto, atacando a mensagem que proclamava. Os poderes das trevas pareciam ter a noção astuta da função estratégica de Paulo e concentravam seus ataques implacáveis contra a pessoa de Paulo e contra as igrejas nas quais a sua influência era particularmente forte. Por esse motivo, Paulo estava constantemente envolvido em defender e confirmar o evangelho. Enquanto isso, a verdade não está sendo derrotada de modo algum. Boa parte do crescimento mais incentivador da igreja nos dias de hoje está acontecendo entre aqueles que levam a palavra de Deus a sério. Eles entendem a importância de proteger o evangelho e amam a sã doutrina. Apesar da sua própria situação desfavorável, extremamente desfavorável, e também da igreja que sofria perseguições, apesar de ter motivos para murmurar, para reclamar, para se queixar diante do Senhor, apesar de ter motivos para se preocupar com a sua própria vida, Paulo está destituído disso tudo, e ele deseja orientar os irmãos onde encontrar alegria consistente. Ele quer alertá-los de perigos que os ameaçavam e ainda quer ensiná-los como viverem de modo digno. Qual o recurso então o apóstolo Paulo se utiliza para fundamentar a alegria deles, alimentar a esperança, instruí-los acerca dos cães, dos maus obreiros e fazer com que eles convivam de maneira acordada entre eles? Ele se utiliza do evangelho. Ele se utiliza da obra redentora de Cristo. Eis então o nosso tema. Aquele tema geral e depois o nosso tema específico. Epístolas da prisão é o tema mais abrangente que está acompanhando as 4 cartas. Filipenses é a que estamos atualmente. E nesta passagem, nestes 11 versículos, eis nosso tema. O verdadeiro evangelho, obra redentora de Cristo. Para cumprir esses propósitos, de mostrar para a igreja aquilo que nós já cantamos no passado, esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o Senhor Jesus, ou louvo o Senhor Jesus. Aí vai dizer no refrão: não me guio por vistas, não me guio pelas aparências, não me guio pelas circunstâncias. Eu preciso me guiar para aquilo que de fato é consistente, é seguro, é firme, e ao mesmo tempo é simples, é profundo, mas é compreensível. A obra redentora de Cristo. Não há evangelho genuíno e verdadeiro que não apresente a obra redentora de Cristo.
Não existe boa nova, não existe maneira de alcançar de fato contentamento, que é o sinônimo de alegria. Não é possível enfrentar as oposições que se levantam contra todos aqueles que querem viver piedosamente no Senhor, senão nos alicerçarmos na obra redentora de Cristo. Isso envolve, em primeiro lugar, de acordo com esse texto, a justificação. O apóstolo Paulo, depois de começar a fazer uma comparação entre ele e esses falsos pastores, esses falsos mestres, depois de fazer a distinção sobre quem de fato é circunciso, quem de fato é da família do Senhor, são aqueles que adoram o Senhor, são aqueles que adoram a Deus no Espírito e se gloriam em Cristo Jesus, e aqueles que não confiam na carne. Depois de fazer a distinção, ele vai dizer qual que é a verdadeira distinção. No versículo 9, eu vou ler o 8 também. Vamos ler juntos o versículo 8, se você tem o texto aberto. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Boa parte desse texto até aí, ele está fazendo aí uma comparação entre os verdadeiros crentes e os falsos crentes, entre aqueles que de fato são circuncisos e os que não são. A diferença entre ele e os outros que tentam perverter a mensagem para aquela igreja. E aí ele vai dar agora no versículo 9 a primeira razão, ou o primeiro elemento neste trecho que envolve a obra redentora de Cristo. Versículo 9, ele diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria. Eis a diferença nossa. Eles se alicerçam em achar que tem alguma justiça própria, algum mérito próprio, algum valor próprio. Nós somos diferentes dele, porque reconhecemos não ter nenhuma justiça própria, que procede de lei, de nenhuma obediência, de nenhuma carreira, de nenhum diploma, de nenhum mérito, senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Havia motivos para a tristeza do apóstolo Paulo, e havia motivos de tristeza naquela própria igreja. Em outro lugar, o apóstolo Paulo fala que esta igreja, os irmãos já sabem, vivia em profunda pobreza. Ele diz isso na carta aos Coríntios: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Como se alegrar? Como encontrar razões para se alegrar? Como ou aonde encontrar contentamento? Onde encontrar firmeza? Havia falsos ensinamentos e más influências na igreja. Como discerni-los? Havia maus testemunhos entre os próprios irmãos. Nós veremos mais à frente que Paulo faz um pedido: rogo a Evódique e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Havia discordância entre eles, sérias. Então havia pobreza, havia falsos ensinamentos, más influências, havia maus testemunhos. E como aprender a viver contente em qualquer situação? Como viver de modo digno deste Evangelho? Justamente reafirmando o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua obra redentora. É por isso que ele diz aí no verso 8 e 9, que nós acabamos de ler: sim, deveras considero tudo como perda, não me guio por vistas, nada mais importa, nada mais é consistente. Qualquer
alegria que se encontre nesta vida, à parte, fora de Cristo, é maldição. Em Cristo, qualquer deserto é um jardim florido. O que faz a diferença é com quem estamos, não é aonde estamos. O que faz a diferença não é o que temos, mas é com quem estamos. Hoje nós cantamos um hino, eu acho que foi no momento do ofertório, lá da gratidão. Depois que Cristo me salvou, em seu mundo se tornou, é isso que diz? É isso mesmo, 102. Depois que Cristo me salvou, em seu mundo se tornou, até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. O refrão: oh, aleluia, sim, é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Em meio às dificuldades humanas, em meio às circunstâncias desfavoráveis, as verdades eternas são as únicas que podem fazer a diferença. Qual a grande pobreza humana? Qual a verdadeira carência humana? Qual o verdadeiro drama da existência humana? O que proporciona divisões e contendas? As Escrituras ensinam para nós que é justamente o pecado. É o pecado quem rouba a alegria. E somente o Evangelho da graça de Cristo pode dar solução para esse ladrão de alegria. Então, quando eu afugento esse ladrão de alegria, então eu posso me alegrar no Senhor. As Escrituras ensinam que é o pecado que rouba a nossa vida, e apenas o Evangelho da graça de Jesus Cristo que pode me dar vida. Davi diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O evangelista João registra uma fala de Jesus. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Aos Romanos o apóstolo Paulo diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ainda aos Romanos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Enquanto eles estivessem neste mundo, aquela igreja enfrentaria cães, enfrentariam maus obreiros, enfrentariam os da falsa circuncisão. Enquanto permanecessem neste mundo, encontrariam pessoas dentro da igreja que discordariam em coisas essenciais, como evódica e síntique. Enquanto permanecessem nesse mundo, estariam sujeitos a terem a sua vida ceifada e a sua alegria roubada. O que poderia dar significado a esse infortúnio, a essa infidelidade, ou essa situação desastrosa? É justamente a doutrina da justificação. Jesus Cristo morreu em nosso lugar, o inocente foi declarado culpado, para que culpados fossem declarados inocentes. Nós não mais tememos a morte, porque agora poderemos experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então teremos circunstâncias que podem vir roubar a nossa alegria, mas a alegria do Senhor é a nossa força. É lá que nós nos fundamentamos, é lá que firmamos os nossos passos. A estrofe de um hino que eu gosto muito diz assim: cada dia andaria lado a lado com Jesus, adorando, exaltando ao excelso Deus de luz, mas ligado ao pecado, como posso andar, Senhor? Como que eu posso andar, Senhor? A resposta está no versículo 9: ser achado nele, apesar de não ter justiça própria que procede da lei, de não possuir mérito nenhum, de não possuir nenhuma vantagem,
mas mediante a fé em Cristo, eu usufruo da justiça que procede de Deus, baseada na fé. Nós fomos justificados. O que mais poderia orientá-los, o que mais poderia exortá-los, o que mais poderia dar a eles a condição de se proteger contra os falsos ensinamentos? O que poderia fundamentar a fé deles? A boa doutrina. A nossa confissão de fé, no capítulo 11, que fala da justificação, no parágrafo 1, diz assim: os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitá-los como justos. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles, operada ou por eles feita, mas somente em consideração à obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé. A fé também não é posse deles, não é oriunda deles. O ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo. Eu não obedeço e nem obedecerei o suficiente. A fé que eu tenho não é minha. O ato de crer não é meu, mas o Senhor imputa em mim a obediência de Cristo, a fé de Cristo, a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé. E esta fé que possuem, não como oriunda de si mesmos, mas como dom de Deus. Nós vamos ficar no primeiro ponto hoje. O verso 10 ensina-nos um outro elemento da obra redentora de Cristo. E o versículo seguinte, o 11, apresenta o outro. Mas eu quero fechar esse ponto aqui. Espero que vocês voltem para nós ouvirmos os outros dois. É um assunto que está em desuso, uma palavra que não é quase mais falada. Eu seria repreendido por vários colegas se falasse que ensino esse assunto, justificação pela fé. Alguns diriam, mas você usa essa expressão até para as crianças presentes. Uso, falo. O que pode de fato nos dar esperança em meio ao possível desespero? O que pode acalentar corações em meio às despedidas? E na quinta-feira estávamos na cerimônia fúnebre da nossa já saudosa Dona Hilda, e eu brevemente falei que as despedidas, elas são muito duras, sejam nas rodoviárias, nos aeroportos e sobretudo nas salas de velório. Quaisquer problemas que esses irmãos enfrentassem, esses que estão sendo apontados aqui, alguns que ainda serão apontados, quaisquer desafios que enfrentassem, podem ser enfrentados, podem ser acalentados pela certeza de que Jesus Cristo pagou o preço por eles na cruz do Calvário. Eu, vez ou outra, fico tentando imaginar esta cena. Eu não gosto de assistir esta cena, eu gosto de ler e imaginar essa cena, porque via de regra o livro é sempre melhor. Quem leu livros que viraram filmes, quando foram assistir o filme voltaram muitas vezes frustrados, porque o livro é muito melhor. Se os livros seculares são melhores do que as grandes superproduções, imagina este livro inspirado por Deus. Eu fico imaginando a segunda pessoa da Trindade, numa glória que nós não conseguimos imaginar, numa glória eterna com o Pai, num convívio eterno com o Pai. Ele nunca se separou do Pai e do Espírito, nunca deu adeus, nunca se despediram por um breve instante sequer, viviam numa unidade plena, numa satisfação total, não precisavam criar nada, porque eles eram autossuficientes entre si. Mas o Pai resolve expressar o seu amor, expressar a sua graça, a sua misericórdia e também a sua ira, e a sua justiça. Resolve então criar a raça humana, e para expressar o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia,
a segunda pessoa da Trindade, que vivia nas delícias da presença do Pai, nas milhões de vozes que o louvavam e o glorificavam incessantemente. Ele resolve abandonar esse trono de glória e de majestade e virar um embriãozinho, um feto, nascer num lugar emprestado, numa manjedoura, num estábulo de animais. Pela pressa do nascimento, não houve tempo nem de forrar direito o coxo de animais onde ele foi colocado. Foi colocado umas palhazinhas, e aquele bebezinho foi ali colocado, frágilzinho, o eterno, o santo, o Criador dos céus e da terra, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, para nos justificar dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías diz que ele é homem de dores e sabe o que é padecer. Passou uma vida de reclusão, de sofrimento, de oposição constante, severa, e em tudo foi obediente ao Pai, por amor de nós. Se quisesse, ele mesmo disse, poderia interromper a qualquer momento essa carreira, não afetaria nada o seu status, não afetaria nada a sua condição. Até mesmo no momento em que estava ali para ser crucificado, lhe foi sugerido algum alívio, algum alento. Ele disse, se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, que enviaria as miríades de anjos para me libertar. Quando foi crucificado, não só naquele momento em que ele bradou, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele já estava, há algumas horas, suportando a ira divina, estava ali suportando o distanciamento, o abandono com o Pai. Você já se despediu de alguém? Está muito claro para eu dizer isso hoje, porque hoje nós nos despedimos de pessoas queridas, coisas simples, numa rodoviária, e que em tese nos reencontraremos em breve. Mas Cristo teve que se despedir do seu Pai e viver o inferno, para que pecadores miseráveis como nós, qualquer um de nós que estivesse ali naquele auditório, diria as mesmas palavras que aqueles homens e mulheres falavam: crucifica-o, crucifica-o. Qualquer um de nós preferiria Barrabás no lugar de Cristo. Qualquer um de nós faria o que aqueles soldados romanos fizeram. E ele suportou tudo isso para que nós, pecadores, pudéssemos ser justificados, declarados justos. E agora Paulo vai dizer lá no final do capítulo 4 sobre a paz de Deus que excede todo entendimento. Essa paz que excede em todo entendimento está alicerçada na obra de Cristo. Eu não posso perder isso de vista nunca, meus irmãos, porque vez ou outra meu coração vai me tensionar, vai me levar, vai me inclinar a achar que eu tenho algum valor. Talvez essa seja a razão porque Evódica e Sintique viviam discordando. Talvez seja essa uma das razões porque elas ficavam reivindicando algum valor uma para a outra. Talvez essa seja uma das razões porque havia animosidade entre alguns irmãos, exemplificados nessas duas, mas não eram apenas nelas, porque talvez em algum momento algum deles pudesse achar que era alguma coisa. Semana que vem, se o Senhor permitir, nós continuaremos apresentando outros dois elementos da obra redentora de Cristo Jesus. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. E isso só se tornou porque Ele morreu naquela cruz, me justificando. Não preciso mais temer o horror da presença do justo juiz, porque todas as minhas faltas foram justificadas. Houve um carimbo assim no processo que estava contra mim. A dívida que pesava contra mim foi rasgada e o processo foi selado, dizendo: está consumado, não tenho mais nenhuma dívida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós aprendamos a cada dia a viver como
de modo digno deste Evangelho, como humildes e reconhecendo que somos miseráveis pecadores e que somente por Cristo Jesus, somente por Ele, solos Cristos, nós podemos falar com o Pai.